Oi, Fernanda, tudo bem? Oi, Carol, tudo bem? E aí, tu sabe qual será o nosso tema de neurofisiologia? Sei sim, vai ser sobre a síndrome de Rett. Já ouviu falar? Não é aquela síndrome que afeta somente as mulheres? Quase isso, mas vamos pesquisar melhor na faculdade. Estão todos da equipe nos esperando. Vamos lá? Vamos então. Olá, meu nome é Carolina. E o meu é Fernanda. Somos alunas do terceiro semestre de Psicologia da Uninasal. E vamos conversar com vocês sobre o que é a síndrome de Rett. Fernanda, o que é a síndrome de Rett? A síndrome de Rett é definida como uma desordem severa do desenvolvimento neurológico. É relativamente rara e aparece principalmente em indivíduos do sexo feminino. A incidência dessa síndrome é de um caso para cada 10 ou 15 mil nascimentos. Ah, então foi por isso que eu associei somente as mulheres. A síndrome de Rett é uma das causas genéticas mais comuns de atraso mental severo em indivíduos do sexo feminino. Precisamos pesquisar mais, Fernanda. Vamos ver o seu histórico. Meu nome é Gisele, eu sou aluna do terceiro semestre de Psicologia da Uninasal e eu vou falar com vocês sobre as causas da síndrome de Rett. Bom, a síndrome de Rett é uma doença não hereditária de herança dominante ligada ao cromossomo X e por isso acomete mais mulheres. Na sua maioria é causada por uma mutação no gene específico, o MECP2, e por mutação das proteínas MECP2. Quem age de fato é a proteína e não o gene. 80% das pacientes com síndrome de Rett clássica apresentam mutação de ponto, ou seja, é uma mudança em um só nucleotídeo da sequência de bases do DNA. Pode ocorrer por deleção ou, como na maioria dos casos, por inserção. Considera-se que a proteína MECP2 se liga às citosinas metiladas da região promotora do DNA, funcionando como repressor global da transcrição. Vamos explicar melhor. O que é a região promotora do DNA? É a região onde se inicia a transcrição de um determinado gene. Ela mostra o caminho da sequência gênica que precisa ser transcrita expressamente. A proteína MECP2, que se liga às citosinas metiladas da região promotora no DNA do sistema nervoso, impede essa transcrição, impedindo, consequentemente, que esses genes sejam expressos. Lembrando que transcrição é o processo de formação do RNA a partir da cadeia módulo de DNA. Como essa proteína possui alguns diferentes sítios de ação, acredita-se que as diferentes mutações encontradas nos genes seriam responsáveis também pelos diferentes fenótipos observados nos portadores de síndrome de Rett. A maior parte dos casos decorrentes da mutação é de mutação de novo, ou seja, uma nova mutação que não foi herdada de nenhum dos pais durante a gametogênese paterna, o que faz com que esta doença ocorra quase que exclusivamente no sexo feminino. Ou seja, não há a questão da herdabilidade e o risco de repetição nas mesmas famílias é muito baixo. Mas, afinal, existe síndrome de Rett em meninos? Antes considerava-se que mutações no gene MECP2 causavam sempre o aborto ou a morte prematura em meninos por conta do cromossomo 46XY. Afetando o cromossomo X, acabavam por não conseguir nascer. No entanto, diversos casos de meninos com características de síndrome de Rett clássica foram observados em situações diferenciadas na literatura científica. Como exemplo, nós temos a síndrome de Klinefelter, que os indivíduos apresentam um cariótipo XXY no cromossomo 47, com um alelo mutado do gene MECP2 em um dos cromossomos X. Bom, vamos verificar então, a partir de agora, o diagnóstico clínico e molecular, bem como a avaliação médica da síndrome de Rett. Olá, me chamo Isabela Braga. Me chamo Gisele Leite. Nós somos do curso de Psicologia da Uninasal, somos do terceiro semestre.
Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre o quadro clínico da doença síndrome de Rett. O diagnóstico da síndrome de Rett ainda é predominantemente clínico. Os critérios são: a criança nasce normal, como qualquer outra criança, tem um desenvolvimento precoce aparentemente normal, possui uma desaceleração do perímetro cefálico pós-natal. Além disso, falta de habilidades manuais funcionais adquiridas, regressão psicomotora, também desinteresse social, disfunção comunicativa, comprometimento cognitivo e também movimentos estereotipados das mãos, como lavar, torcer, apertar, entre outros. Por fim, a disfunção de marcha, que é a locomoção prejudicada ou ausente. A síndrome de Rett é considerada um transtorno invasivo do desenvolvimento, ficando entre um dos 5 transtornos mais evidentes já identificados. É uma doença que evolui de forma previsível. Seu padrão clínico característico vem acompanhado por um período de regressão, seguido de recuperação ou estabilização. E foram nomeados, esses estágios, foram nomeados e divididos em 4 estágios, que são eles. O estágio 1 inicia-se entre mais ou menos o período de 6 a 18 meses e é caracterizado por um atraso no desenvolvimento, tendo em vista também a desaceleração do crescimento do perímetro craniano, que é um dos critérios de apoio para o diagnóstico da síndrome de Rett. O crescimento deficiente tem sido observado ao longo de 3 meses de vida e pode continuar na vida adulta. O desinteresse por jogos e brincadeiras, diminuição da interação social, também são identificados nesse estágio e favorecem o isolamento. Nesse período, os bebês aparentam ser calmos e é possível encontrar alterações como um atraso postural, mesmo nas fases mais precoces. Porém, ainda assim, é difícil para os pais e até para os médicos perceberem alguma anormalidade, visto que muitos desconhecem, no caso, esta doença que é tão invasiva. O estágio 2 inicia entre 1 e 3 anos de idade. Ocorre uma rápida regressão psicomotora com a presença de comportamentos autistas. As primeiras crises epiléticas surgem nesse estágio e exercem um impacto negativo na qualidade de vida de toda a família. Nessa fase também há uma diminuição ou perda de comunicação e das competências adquiridas, tais como a função voluntária das mãos, o controle postural, atividades como pentear o cabelo, escovar os dentes e segurar objetos. Já no estágio 3, ou fase pseudoestacionária, que pode também ser chamada assim, ela ocorre dos 3 aos 10 anos e ocorre uma melhora no comportamento e nas habilidades sociais e comunicativas. Existe nessa fase também um andar, que ele é bem característico, uma falta de equilíbrio, uma falta de coordenação, e faz então com que os pacientes prefiram andar na ponta dos pés. E é muito comum também nessa fase a escoliose, o bruxismo, os distúrbios do sono, inclusive à noite são percebidos choros e gritos muito intensos, muito excessivos, e que os médicos dizem que isso ocorre por conta das dores muito intensas que os pacientes sentem. Bom, para finalizar, nós vamos falar do estágio 4, que é o último. Ele inicia por volta dos 10 anos de idade e é uma deficiência física severa. A mobilidade ela é reduzida e nesse período observa-se a superposição de sinais e sintomas decorrentes de lesão do neurônio motor periférico aos prejuízos já presentes. Possuem mais facilidade em beber líquidos bem espessos do que comer alimentos sólidos, devido às alterações da deglutição, entre outros. Outros sintomas são a incontinência urinária e a incontinência fecal, independente da idade. Bem, a respeito também do diagnóstico molecular, ele não é tão, digamos assim, necessário, porque o diagnóstico clínico ele já é o suficiente para se caracterizar realmente a doença. Porém, exames clínicos podem ser realizados com a amostra de sangue da criança e eles indicam
a mutação do gene MECP2, que a Gisele já explicou para a gente. E ele ratifica o diagnóstico clínico. Esse exame é especialmente importante nos casos atípicos da síndrome de Rett. Ressalta-se, no entanto, que nem todas as meninas preenchem os critérios clínicos para esta doença. Fato que, quando elas apresentam alguma dessas mutações, com certeza, aí dá-se, no caso, a certeza de que realmente elas são portadoras. Por outro lado, as mutações do gene MECP2 podem ser detectadas em outras condições que não a síndrome, ainda que com menor frequência. Olá, meu nome é Jocilene, eu sou da turma do 3º semestre de Psicologia na Uninasal e vou falar sobre avaliação médica e terapêutica em relação à síndrome de Rett. Então, gente, até o momento não existem instrumentos validados e normativizados para que se possa avaliar a evolução de uma pessoa com a síndrome de Rett, nos diversos aspectos do desenvolvimento. Então, a pessoa com a síndrome de Rett é submetida a diferentes intervenções terapêuticas, ou seja, ainda não há uma forma objetiva para avaliar os resultados terapêuticos. Uma pessoa com a síndrome de Rett vai apresentar perímetro cefálico no primeiro ano de vida, que é a microcefalia, a redução do cérebro, progresso do desenvolvimento precoce, do nascimento aos 12 meses de idade, peso, em relação ao peso ela vai ter diminuição do peso constante ou em fase média. Provoca na postura espinhal, contratura espinhal, é uma forma grave infantil de atrofia muscular espinhal, nervo acessório, músculo do pescoço, altura, função motora global, desordens orofaciais motoras, déficit cognitivos, que é a dificuldade de aprendizagem, o retardo mental, a fala. Em casos mais elevados, as palavras não fazem sentido. E em casos mais leves, algumas palavras fazem sentido. Por isso, é necessário o acompanhamento ao fonoaudiólogo. Ela vai ter convulsões também, alterações respiratórias, alteração do humor. No caso da alteração do humor, é necessário o acompanhamento de um psiquiatra para medicar e orientar a família de como lidar com o doente em caso de crises, Alterações no sono. Então, é por essas condições que há um protocolo médico que deve ser observado de acordo com a necessidade de cada paciente. Todos esses procedimentos é para tentar amenizar o sofrimento da pessoa com a síndrome de Rett, já que é uma síndrome que até o devido momento não tem diagnóstico de cura. Bom, há 2 métodos de intervenção psicológica, no caso da doença síndrome de Rett, na família e na pessoa com síndrome de Rett. Nós precisamos entender que o nascimento de um bebê é um fato carregado de repercussões psicológicas específicas, demandando certo rearranjo na dinâmica familiar. A presença de uma criança com deficiência na família constitui um motivo adicional de tensão marital. Frente ao nascimento de uma criança com deficiência, a família enfrenta a perda do filho idealizado, sendo necessário vencer este luto para tornar possível receber um filho real. O processo de ajuste a esta nova situação representa para a família tanto a oportunidade de crescimento, amadurecimento e fortalecimento, como o perigo de desvio de seus membros e de vínculos familiares. Espera-se que pais de crianças com deficiência com necessidade de cuidados, ao longo da vida, apresentem altos níveis de estresse. A família, enquanto grupo formado por subsistemas, pode ter seu funcionamento alterado por diversos fatores, como apoio social, ajuste marital e situação socioeconômica. Profissionais responsáveis pela comunicação do diagnóstico devem auxiliar para que este momento seja menos traumático, contribuindo para a melhor superação desta etapa pela família. Podem ser caminhos de auxílio a estas famílias o aconselhamento familiar, no momento do diagnóstico, sobre as dificuldades e estresse marital que se seguirão. O apoio terapêutico para os pais, o acolhimento pela família ampliada, como avós e tios, bem como uma rede de apoio na comunidade. Bom, o psicólogo poderá também ajudá-lo na avaliação de competências nas diferentes áreas do desenvolvimento,
com recursos e instrumentos de avaliação devidamente padronizados. A sua intervenção com a criança poderá centrar-se no desenvolvimento e estimulação das funções cognitivas, das capacidades comunicacionais e socioafetivas, assim como poderá ser um elemento fundamental para atuar como suporte emocional aos pais. Devido ao grande comprometimento motor dos pacientes com síndrome de Rett, não há como avaliar objetivamente as suas habilidades cognitivas e o seu desenvolvimento intelectual. Desse modo, a intervenção cognitivo-comportamental é crucial para estimular os aspectos cognitivos do paciente com síndrome de Rett. De modo geral, as funções cognitivas que devem ser enfatizadas tanto na avaliação quanto na intervenção incluem a atenção, a concentração, a memória e a comunicação, habilidades bastante comprometidas na síndrome de Rett. Ao terapeuta, que pode ser tanto o psicólogo como o pedagogo e também o terapeuta ocupacional, cabe avaliar o nível de apraxia manual do paciente e a intensidade com que a falta do uso prático das mãos e as estereotipas manuais interferem na sua habilidade cognitiva, para, a partir desse conhecimento, traçar programas que estimulem efetivamente essas habilidades. É importante ressaltar que todo e qualquer programa que visa o estímulo das habilidades cognitivas e de comportamentos adaptativos deve ser extremamente motivador para o paciente. A motivação é a mola propulsora da intervenção cognitivo-comportamental. Do mesmo modo, o terapeuta deve conhecer e respeitar as oscilações no estado de humor, que por diversas razões, inclusive físicas, são frequentes nos pacientes com síndrome de Rett, especialmente no período que abrange a infância até a adolescência. O psicólogo, com sua formação específica e bem definida, deve estar inserido nesse contexto, sendo também um conhecedor do desenvolvimento humano normal para ter condições de detectar as áreas defasadas e comprometidas. Ele precisa estar muito sensível às observações e os relatos da família. É fundamental que esse psicólogo esteja atualizado com os trabalhos e as pesquisas recentes relativos às suas especificidades, para poder orientar a família. A sua sensibilidade diante da criança e do nível de comprometimento desta é importante para que ele saiba adequar propostas terapêuticas que realmente as beneficiem. Bem, a terapia indicada por Kaplan, 1997, é a comportamental, pois esta ajuda no controle do comportamento autodestrutivo na síndrome de Rett, para possibilitar melhor qualidade de vida à criança, que se encontra num processo já deteriorante. Faz-se necessário o trabalho do psicólogo junto à família e aos professores que atendem as crianças, acompanhando-os e esclarecendo-os sobre o desenvolvimento da síndrome. Esse tratamento poderá ser mais eficaz quando realizado com uma equipe multidisciplinar, proporcionando assim uma acolhida à família, no sentido de minimizar as angústias e sofrimentos e orientá-la no tratamento com a criança. É papel do psicólogo, o qual pode fazê-lo individualmente ou em grupos, no caso das instituições. Quando se trata de um atendimento institucional, o trabalho do psicólogo vem sempre somar-se a uma equipe multidisciplinar. Gente, agradecemos pela atenção de vocês, esse foi o nosso trabalho e agora vocês vão ficar com a nossa conclusão, que é a paródia. Tchau!